oportunidade de ter então a nossa oferta missionária. Há pouco partilhava de alguns projetos que este Euromissionário tem, que abrange e que apoia. E sintamo-nos alegres, sintamo-nos também estimulados à participação. Obviamente que é uma oferta voluntária e a nossa oferta missionária agora do Euromissionário é exatamente para a Associação de Expansão e Apoio Missionário, para ajudar, para contribuir para a expansão do Evangelho nestes campos que nós falávamos. Então vamos entoar este cântico, Vem Viver em Mim. Nesta manhã queremos realmente convidar-te que sejas tu a viver em nós. Nós precisamos de ti, nós reconhecemos, nós sabemos que sem ti nada conseguimos, nada somos, mas em ti somos mais do que vencedores. Que tudo aquilo que nós queremos, tudo aquilo que nós sentimos, venha de ti, seja para a honra e glória de quem tu és, daquilo que tu fazes em nós, daquilo que nos dás a conhecer de ti. E pedimos-te, querido Espírito, que mudes a nossa maneira de pensar, mudes aquilo que estiver errado, para que tu sejas engrandecido em nós nesta manhã. Para ti todo o louvor, para ti toda a glória, porque só tu mereces. És o único Deus, aquele a quem nós amamos, a quem nós hoje cultuamos com alegria. Fazemos este pedido, esta entrega, em nome do nosso Salvador, o Senhor Jesus. Amém. Quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 139. Este é o Salmo que nós usamos para falar dos atributos de Deus. Deus ser omnipotente, Deus ser omnipresente, Deus ser omnisciente. E é este Salmo que nós usamos para perceber que tudo aquilo que nos acontece é do conhecimento de Deus.
que as nossas palavras, antes mesmo que saiam da nossa boca, são conhecidas do Senhor. E se lermos do versículo 14 ao versículo 18, Salmo 139, versículo 14, diz assim: Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto foi feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos. Quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em menor número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. As bênçãos de Deus são muito mais do que aquelas que podemos contar, enumerar, partilhar. E nós podemos sempre fazer como o salmista. Versículo 14. Louvar a Deus. Reconhecer o poder criador de Deus. Reconhecer a soberania de Deus sobre tudo. E conhecendo que Deus sabe muito bem quem somos e o que vivemos. Então nós queremos exaltar ao nosso Deus com este cântico, pois tu, Senhor, és Rei. E é o que nós vamos fazer, de acordo com o versículo 14, entoando este cântico para o nosso Deus. De maneira alguma se sinta obrigado a participar neste momento de culto, nós temos esta responsabilidade. Eu vou pedir ao irmão Rogério e ao irmão Pedi que nos auxiliem com o levantamento da oferta, enquanto nós exaltamos o nome do nosso Deus.
Dedicando ao Senhor os nossos dízimos e ofertas que fazemos de coração ao nosso Deus. Damos-te graças, Senhor Deus, porque de facto podemos estar aqui reunidos, Senhor, para exaltar, para louvar, para engrandecer o teu nome, Senhor. Nós te damos de graças, Senhor Deus, por esta oportunidade, por esta liberdade que temos de o fazer, ó Deus. Te damos graças também por podermos ter a tua palavra nas nossas mãos, Senhor. Obrigado. Poder lê-la livremente, Senhor. Ó Deus, que esta maravilha, Senhor, nós não a possamos perder. E que tu, ó Deus, consigas, Senhor, que mover os corações dos homens para que esta liberdade permaneça. Nosso Deus e nosso Pai, nós te queremos agradecer e estes dízimos e ofertas também que foram levantados em teu nome, Senhor Deus e Pai. E te rogamos, ó Deus, que nos prepares para ouvir a tua palavra que teu servo nos vai entregar. Em nome de Jesus Cristo te peço e agradeço. Amém. Os irmãos tenham a bondade de sentar. Irmãos, investamos em oração pelos mais novos. De hoje a 2 semanas vamos ouvi-los dizer o versículo bíblico. E nós queremos que estas crianças se tornem em adolescentes, em jovens, em adultos, sérios, responsáveis, crentes na palavra de Deus e que vivam a palavra de Deus. E que sejam vitoriosos. E agora eu quero desafiar a que nós também hoje, nesta manhã, sejamos vitoriosos. Nós sejamos vitoriosos superando algumas barreiras, alguns preconceitos, algumas ideias. E neste mês em que nós estamos a enfatizar a vitória que temos em Jesus e que nós queremos que as crianças também possam sentir, eu quero, junto com os irmãos, olhar para o texto de Lucas capítulo 9, versículo 51. Nós precisamos de vencer o desânimo. Precisamos de vencer a falta de fé. Precisamos de vencer aquelas barreiras que nos são colocadas por outros. Mas precisamos de vencer, irmãos, o preconceito. E Lucas capítulo 9, versículo 51, vamos olhar para como Jesus nos ensina a vencer o preconceito. Lucas capítulo 9, versículo 51.
vamos acompanhar a leitura. E aconteceu que, completando-se os dias da sua assunção, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. E mandou mensageiros adiante de si. E, indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe prepararem pousada. Mas não o receberam, porque o aspecto era de como quem ia a Jerusalém. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Então, irmãos, os discípulos de Jesus, naquela época, são judeus. Nenhum daqueles 12 veio de fora. Nenhum deles era português. Nenhum deles era espanhol. Nenhum deles era italiano. E todos eles são judeus, e os judeus tinham uma particularidade. Não se relacionavam com os samaritanos. E os samaritanos não se relacionavam com os judeus. E eu vou aqui, irmãos, esclarecer. Eles não se relacionavam mal, não se davam mal, não se davam bem, simplesmente não se davam. Eles não falavam um com o outro. E era um distanciamento que estava muito bem justificado. E eu até vou usar uma palavra um bocadinho mais forte. Era um ódio que se justificava deles para os outros e dos outros para eles. E esta rivalidade tinha algumas razões históricas. Em primeiro lugar, os samaritanos e os irmãos que têm um conhecimento bíblico recordam-se que Israel ficou dividido em 2 reinos. O reino do norte, com a capital em Samaria, e o reino do sul, com a capital em Jerusalém. Quando o Império Assírio tomou o reino do norte, aquelas pessoas foram levadas para outros locais, e aquela terra foi povoada de outros povos. Uma mistura de povos que o Império Assírio trouxe. E sabem, isto é muito bom para o Império porque tira a cultura, tira os hábitos, tira a educação, tira o desenraizamento das pessoas. E então aquele território do Reino do Norte, do Reino de Israel, foi ocupado por povos de diferentes proveniências. Povos que tinham até hábitos, crenças distintas. Quando aqueles povos lá foram instalados, o segundo livro de Reis, capítulo 17, alguém pode ler os versículos 27 e 28, segundo livro de Reis, capítulo 17, segundo livro de Reis, capítulo 17, versículos 27 e 28. Então o rei da Assíria ordenou: mandem para lá dos sacerdotes que vierem exilados para que possam viver lá e lhes ensine o modo de estar culto a Deus daquela terra. Assim dito, um dos sacerdotes israelitas e exilados de Samaria foi viver para Betel, onde assim ensinou o povo como se devia adorar o Senhor. Obrigado. O que é que já vai acontecer? Tragédia após tragédia, crise após crise, e os novos habitantes da terra disseram: talvez seja uma maneira dos deuses desta terra, estarem a manifestar o seu desagrado por estarmos aqui. Então pediram ao rei da Assíria que lhes enviasse alguém que os ensinasse, para que lhes ensinasse a adorar ao Deus da terra. E assim foi. Um sacerdote foi enviado, e lá em Betel então eles começaram a cultuar, mais ou menos como deveriam fazer. Tudo para evitar as mortes. Aquelas mortes trágicas. E então a mistura étnica, a mistura religiosa, dá origem aos samaritanos. O que contrastava com a identidade dos judeus. Porque apesar de terem sido derrotados também pelo Império agora da Babilónia, por Nabucodonosor, e nós temos o livro do profeta Daniel que nos explica muito bem esta diferença. Os irmãos recordam-se quando o rei escolheu aquele grupo de jovens, os jovens que poderiam ser a elite da elite, os melhores, os mais inteligentes, os mais cultos, para que no futuro pudessem vir a governar o Império. E nós temos 4 nomes: Daniel, Ananias, Misael e Azarias, nós conhecemos como Sadraque, Mesaque e Abdenego. E eles, em primeiro lugar, não quiseram comer aquelas refeições
do rei. Porquê? Porque era contrária à sua religião, à sua fé, à sua crença. Depois temos também aquele aspecto de não quererem adorar a estátua que o rei Nabucodonosor mandou construir, e então 3 deles foram para a fogueira, lembram-se? Pois bem, os judeus mantiveram a sua pureza étnica, a sua pureza religiosa, e eles mantiveram-se sempre puros. Nós, quando estudamos o livro de Esdras e o livro de Neemias, nós encontramos estes 2 líderes a repreender o povo, os que regressaram do exílio por causa dos casamentos com mulheres estrangeiras, com mulheres descrentes. E estes 2 homens, Esdras e Neemias, foram líderes espirituais, líderes políticos, e eles conduziram o povo a um arrependimento, conduziram o povo a um reavivamento espiritual, para que o povo também cumprisse escrupulosamente a lei e assim se mantivesse sempre puro, limpo de todo o tipo de pressão estrangeira. Por isso nós estamos a ver samaritanos de um lado, judeus do outro. Os samaritanos, os impuros, e os judeus, os que mantiveram o seu traço original. Depois havia um outro aspecto que os distinguia. Recordam-se como o rei Davi mandou edificar, aliás, pensou em edificar o templo onde? Jerusalém. Quem é que edificou? Salomão. Então, com a divisão do templo, com a divisão do reino, o reino do norte teve de encontrar um lugar de culto. Senão as pessoas iam para Jerusalém e não voltavam mais. Ficavam lá. Então construiu-se o santuário em Betel. E os samaritanos olhavam para o Monte Gerizim, enquanto que os judeus olhavam em Jerusalém, para o Monte Moriá. E aqui havia 2 aspectos ritualísticos que os separavam. Então, diferenças, divergências, mudanças que distinguiam aqueles 2 povos. Interessante que Jesus contou uma parábola, que um homem ia de Jerusalém para Jericó, foi assaltado, muito maltratado, agredido, ficou como que morto, semi-morto. E quem é que passa por ele? Um sacerdote. E o que é que faz? Ajuda o homem? Não. Passa de lado. Vem também um levita e vê o homem. E o que é que faz? Ajuda-o? Não. Passa de lado. Eu vou explicar. Quer o sacerdote, quer o levita, tinham regras, tinham leis, tinham obrigações. Não podiam tocar em mortos, porque eles tinham de cumprir o seu serviço. Se assim o fizessem, tinham de passar por um processo que demoraria tempo. E eles não podiam esse tempo. O tempo de purificação, porque eles tinham de ir cumprir as suas funções no templo. E depois Jesus introduz um outro personagem à parábola. Os irmãos querem usar uma outra palavra mais feia? O horrível samaritano. O terrível samaritano. E é este horrível, terrível samaritano que vê o homem e o que é que faz? Ajuda. Cuida dele, trata. Depois pega naquele homem semi-inconsciente, leva-o para uma pousada e diz ao dono: aqui está uma quantia. Se for necessário, eu quando vier, pagarei o excedente. E Jesus perguntou ao homem que o interpelou: quem é que achas que foi o próximo do homem no chão? Do homem agredido, do homem semi-morto? Sabem que aquele religioso nem teve a capacidade de dizer samaritano. Disse o que usou de misericórdia com ele. Chegou o momento do versículo 51. O momento em que Jesus nos diz que estava prestes a cumprir a sua missão. Ou seja, Jesus está a caminho da nossa salvação, está a caminho da crucificação que nos dá o perdão, está a caminho do momento em que nos dá a vitória, em que Ele vai morrer pelos nossos pecados. O momento, os irmãos estão a acompanhar o versículo 51, Lucas 9, 51, é o momento em que Jesus está a caminho de Jerusalém para ser ofendido, maltratado, desprezado, e diz-nos o versículo 51 que teve o propósito de ir a Jerusalém. E então, versículo 52, o que é que Ele faz? Envia mensageiros adiante de si. E quando eles foram a uma aldeia de samaritanos para prepararem a pousada. Então Jesus tem de ir a Jerusalém e passa por territórios de samaritanos. E então envia mensageiros. Os irmãos sabem o que são mensageiros? São anjos. E os anjos são enviados pelo Senhor Jesus. São enviados por quem?
pelo próprio Jesus. Não são enviados por nós. Não fomos nós que decidimos, agora vamos enviar estes. Os irmãos estão a acompanhar o versículo 52? Foi o Senhor Jesus que enviou aqueles 2 mensageiros com o objetivo. Qual era? Arranjar-nos um lugar para dormir. Não é muito difícil de perceber. Mas sabem que esta decisão de Jesus é arrojada. Depois de tudo aquilo que estava a falar há pouco. Daquele ódio histórico, religioso, já cultural, já intrínseco. Nós diríamos que era o ADN dos samaritanos era odiar os judeus. O ADN dos judeus era odiar os samaritanos. Então era uma questão já genética. Nós já nos odiamos, nós já não nos relacionamos e ainda assim, Jesus o que faz? Envia 2 mensageiros para que preparem o lugar. Irmãos, Jesus está a dar uma oportunidade. Nós já vamos ver o segundo grupo de oportunidade, mas o primeiro é uma oportunidade aos samaritanos para mudar. A primeira oportunidade que Jesus dá é aos samaritanos para que eles recebam. Recebam quem? Jesus. Eles têm de receber Jesus. E é aqui o bonito que Jesus nos ensina. Ele dá-nos uma oportunidade para o receber. Jesus dá-nos uma oportunidade para mudar por completo a nossa vida. Jesus está disponível para mudar a vida daqueles samaritanos, quebrando todos os preconceitos, todas as questões históricas, políticas, religiosas. Jesus está a dizer, vamos acabar com isto. Mas qual é a resposta? Versículo 53. Alguém pode ler, por favor? Pois bem, eles são peregrinos para Jerusalém, eles são judeus e não os queremos aqui. Voltamos então à questão histórica, voltamos então à questão religiosa, voltamos então a todos aqueles argumentos antigos, ao ódio. Não os queremos receber. Esta resposta do versículo 53 confirma a suspeita, confirma aquilo que nós já estávamos à espera. Nós não gostamos deles, eles não gostam de nós. Como os samaritanos não gostavam dos judeus, os judeus pagavam com ódio e com desprezo. E quando estava a recordar a parábola do capítulo 10, o capítulo seguinte, a parábola do bom samaritano, leva-nos só para recordar a resposta do homem que interpela Jesus. O que usou de misericórdia com ele. Não posso dizer samaritano. Sabem porquê, irmãos? Porque na mentalidade de um judeu, de um contemporâneo de Jesus, o samaritano era uma espécie de subpessoa, subgente. E como o samaritano nunca podia ter qualidades, características positivas que faltavam a um israelita, a um judeu. Muito menos a um sacerdote, muito menos a um levita. Pessoas de elevada consideração espiritual, quer dizer, o que não tem um sacerdote, o que não tem um levita, nunca poderá ter um samaritano. E então ele não é capaz de dizer samaritano, mas diz aquele que usou de misericórdia. Irmãos, versículo 53. A reciprocidade do ódio. E quando o ódio é recíproco, pode-se pensar, está tudo bem, um lado não gosta do outro e então o que não é amado paga com ódio. Quando nós amamos alguém e alguém nos ama, está tudo bem. Quando nós não gostamos de alguém e essa pessoa também não gosta de nós, ótimo. Não nos podemos ver, ele também não nos podem ver a nós e pensamos, isso é excelente, eu odeio, ele também me odeia, então estamos em paz. Não é assim, pois não? Os irmãos querem ler o versículo 54 comigo? E os seus discípulos, irmãos, eu vou ler o versículo 54. Por favor, acompanhem. Verifiquem se eu estou a ler o texto bíblico. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, queres que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Os discípulos de Jesus revelam algo ainda mais forte. Amor com amor se paga. E aqui eles usam a ironia. Quase que dizer, ódio com ódio se paga. Desprezo com desprezo se paga. E então nós vamos agora fazer um pedido a Jesus. São os irmãos Tiago e João. Perguntam a Jesus se o Mestre quer que eles peçam que desça fogo do céu e que mate aquela aldeia. Mate aquela aldeia. Aqueles infiéis, aqueles seres desprezíveis, aqueles seres que só sabem odiar, merecem a morte.
Então, fogo do céu. Mas eu fiz questão que os irmãos acompanhassem a leitura comigo. O que é que diz o versículo? É que eles vão buscar uma base bíblica, certo? Como também Elias o fez. Que grande conhecimento têm estes irmãos. Os irmãos têm consciência de qual é o episódio que Tiago e João mencionam? Sabem. Elias desempenhou o seu ministério profético no tempo do pior rei de Israel, Acabe. E um dia o rei caiu e ficou gravemente doente e enviou uns mensageiros para perguntar lá aos sacerdotes de Baal se ele iria ficar curado ou não. E levado pelo Espírito Santo, Elias interceptou aqueles mensageiros e disse: escusam de ir aos sacerdotes de Baal, eu digo-vos já, a doença de Acabe é para a morte, e digam que ele vai morrer. E aqueles mensageiros vão ao rei e dizem: olha, encontramos um homem que nos disse isto. Como é que ele era? Era assim. E o rei diz: é Elias, eu detesto. É o homem que não gosta de mim. Então o que é que o rei Acabe faz? Envia uma comitiva de 50 militares, 50 homens para prender, para matar Elias. E, sabendo onde é que ele estava, aqueles 50 militares vão. E eles dizem: ó homem de Deus, acompanha-nos. E Elias responde: se eu sou homem de Deus, então que desça fogo do céu e vos consuma. E naquele momento morrem. E o rei diz: morreram os primeiros, envia os segundos. E vai outra comitiva e morre. Ó homem de Deus! E Elias responde: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu e os consuma. Estão a ver onde é que Tiago e João vão buscar? A base bíblica? Vamos odiá-los. Vamos matá-los já. Senhor, queres que peçamos que desça fogo do céu para matar esta gente toda? Realmente, eles tinham leitura bíblica, conheciam a Escritura, mas desconheciam a aplicação correta da mesma. Sabem, Tiago e João, os irmãos, ainda estavam no nível do ódio. Ainda estavam naquele nível em que tu me magoas, eu vou-te magoar. Em que tu me odeias, eu vou-te odiar. Em que tu não gostas de mim, eu vou pagar também com não gostar de ti. Vou pagar o desprezo com o desprezo. Quem nos apoia, vive. Quem não nos apoia, que morra. E este é o nível em que estão ainda Tiago e João. Reparem como um conhecimento bíblico distorcido pode levar ao ódio. Pode alimentar o ódio. Certo, nós temos uma desculpa para Tiago e João. Eles não eram mestres, eles eram alunos, eles eram aprendizes. E também já tinham aprendido que os samaritanos não prestam. Eles tinham aprendido ao longo das suas vidas. Se eles tivessem 20 anos, em 20 anos tinham ouvido que os samaritanos não prestam. Se tivessem 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, tinham ouvido ao longo das suas vidas que aqueles não prestam. E mais, este versículo que nós estávamos a ler aqui, a resposta que encontramos no versículo 53, era a confirmação de que eles mereciam morrer. Daí o pedido do versículo 54. Senhor, queres que peçamos que desça fogo do céu? Irmãos, Tiago e João pensavam o seguinte: estes não merecem nada de bom e o melhor que nos pode acontecer, não é o melhor que lhes pode acontecer, o melhor que nos pode acontecer é eles morrerem todos. Morrem. Acaba-se o ódio deles, o nosso continua cá. Esta falta de hospitalidade fica a dever-se àquele preconceito religioso. Vamos recuar então ao versículo 52. Eles perceberam que Jesus era um peregrino, ia a Jerusalém, ia com um grupo de seguidores. E eles não queriam de maneira alguma ajudar, fomentar a que aqueles judeus fossem lá para as suas peregrinações. Os irmãos sabem que os muçulmanos têm de fazer uma peregrinação habitual ao longo da sua vida a Meca. Têm de ir. E os irmãos, imaginem agora eles passarem aqui por Viseu e nós estarmos a apoiar. Nós, enquanto igreja evangélica, dizemos: vão! Querem ficar aqui um dia? Nós sentimos desconfortáveis com isto. Dizemos: não queremos participar. Mas nós não temos de pedir que deixe fogo do céu para os consumir. Os samaritanos fecharam a porta e os discípulos de Jesus disseram: fogo para cima deles. Vamos queimá-los? Vamos matá-los? Vamos ler então a resposta do versículo 55. Voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Irmãos, vamos ficar aqui no versículo 55. Jesus, o que é que faz aos discípulos? Versículo 55.
Qual é o verbo que está aí? O verbo é repreender. Quando é que nós repreendemos alguém? Quando a pessoa está errada, mal? Ajudem-me. A proceder mal. Quando alguém não está correto. E aqui, verso 55. Temos de olhar com calma para estas palavras de Jesus. Vós não sabeis de que espírito sois. Irmãos, é com o versículo 55 que nós aprendemos a ser mais do que vencedores. É com o versículo 55 que nós cantamos: pois tu, Senhor, és Rei. Porque tu, Senhor, és Rei sobre a minha vida. Voltamos então ao Salmo 139. Deus sabe tudo, Deus conhece tudo. E nós exaltamos ao Deus que tudo sabe, ao Deus que tudo sabe da minha vida. Nós queremos pedir: vem viver em mim. Então, Senhor, vem viver em mim e acaba de vez com este tipo de sentimentos. Aquelas pessoas de quem nós não gostamos, aquelas pessoas com quem não simpatizamos, ou aqueles grupos que nós entendemos que não acrescentam nada de bom, nada de benéfico à nossa vida, só nos trazem problemas. E aqui os grupos podem ser de diferente natureza. Geralmente nós levamos para uma questão política, às vezes vamos para uma questão religiosa, de convicção, e então nós queremos que eles desapareçam. E criamos quase que uma inimizade, porque eles só trazem prejuízos. Eles são um problema para a nossa vida e para a sociedade em geral. Versículo 55. Jesus diz: não sabeis de que espírito sois. Quer dizer que estes dois discípulos ainda não tinham compreendido muito bem quem era o mestre deles. Estes dois discípulos ainda estavam naquele nível de que o ódio, não tinham compreendido ainda, de que o ódio alimenta o ódio, de que o ódio fomenta o ódio e de que o ódio se alimenta do ódio. O desprezo que eles sentiam impedia Tiago e João de verem espiritualmente que aquelas pessoas, os samaritanos, estavam carentes da vida eterna. Que os samaritanos, a quem eles queriam matar, precisavam do novo nascimento. Tiago e João estavam incapazes de perceber de que aquela aldeia precisava de receber Jesus para mudar. Estes dois irmãos ainda pensavam à maneira antiga, aquela de que o preconceito prevalece. A maneira antiga do ódio, a maneira antiga do desprezo, a maneira antiga da maldade. Eu vou recuperar uma frase que disse inicialmente: eles odeiam-nos, nós odiamos-nos, então estamos bem. O ódio com o ódio é ótimo, é o ideal. E Jesus corrige, repreende, diz: assim não. Versículo 55, vós não sabeis de que espírito sois. E agora, Jesus explica no versículo 56 de que lado é que os discípulos devem estar. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Então Jesus está aqui a explicar no versículo 56 que se ele tivesse respondido afirmativamente ao pedido do versículo 54, se ele tivesse respondido favoravelmente àquela pergunta: queres que peçamos fogo do céu? Jesus diz: se eu tivesse respondido favoravelmente, aquelas pessoas ficariam eternamente separadas de Deus. Morreriam e não estariam na presença do Pai. Estariam para sempre longe de Deus. E esta não é a razão pela qual eu vim. Estamos a ler o versículo 56. Não vim para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. Foi esta a razão pela qual Jesus quis entrar. Sabem, Jesus podia ter entrado na aldeia. Ele é tão poderoso, podia ter retirado o dono da casa e ter ficado lá. Mas o que é que Jesus faz? Força? Não, pois não. Ele apela. Jesus convida. Irmãos, Jesus nunca vai forçar uma decisão em qualquer um de nós. Ele vai estar sempre ali disponível. Nós teremos a oportunidade de dizer sim, entra na minha casa. Entra na minha vida. Ou se nós preferirmos, como começámos este tempo de culto, vem viver em mim. Quero caminhar até ao fim. Mas sabem, Tiago e João disseram, eles não podem, eles não merecem, eles não precisam, eles precisam é de morrer. E então, Jesus está a explicar versículo 56. A minha vinda é otimista. A minha vinda é para somar.
é uma vinda de esperança, é uma vinda de vida e não para a morte, e não para a tristeza, não para a separação. Sabem porquê? Porque isso já faz o diabo. Sabem porquê que eu não vim para fazer isto? Porque esta é a função do diabo. E o diabo é que quer matar, o diabo é que quer destruir, o diabo é que quer afastar para sempre da presença do Pai. Mas Jesus, versículo 56, vim para salvá-las. Não os samaritanos ou qualquer outro grupo, mas todas as pessoas. Versículo 56. Jesus está aqui a dizer que não veio para destruir as almas dos homens. E, irmãos, por favor, acompanhem o texto bíblico. Jesus não está a falar de um grupo, de uma nação, de uma etnia, destas ou daquelas cidades. Jesus está a falar da humanidade. Não veio para destruir, mas para salvar. Jesus ensina estes dois irmãos e também ensina-nos a nós que nós não podemos ser vencedores se ainda tivermos sentimentos de aversão. Se ainda tivermos sentimentos anti algumas pessoas. E sejam eles os grupos religiosos, como era o caso que estávamos aqui a ver, dos judeus contra os samaritanos, ou de uma qualquer outra origem social. Há uns tempos estava a falar com alguém e perguntar se tínhamos pessoas a dormir na rua aqui em Viseu. E temos. Cádiz, não vou dizer onde tu trabalhas porque pode parecer publicidade. Mas ali perto da Farmácia da Misericórdia, perto do antigo cemitério, está um prédio com umas galerias comerciais, com um hipermercado, um supermercado. E aquilo faz assim um pequeno abrigo em relação ao primeiro andar. E estão lá duas pessoas a dormir. Dormem lá. Estão lá os cobertores, estão lá dois enormes sacos. E nós não podemos olhar para aquelas pessoas com um complexo de superioridade, porque temos casa, porque temos onde dormir, porque temos trabalho, porque temos sustento. E não podemos olhar para eles com um complexo de superioridade. Não fazem nada, não merecem e às vezes tratamos-los como coisas. Estas duas pessoas às vezes pedem uma moeda, porque estão ali no estacionamento. As pessoas saem das compras, pedem algo para comer, ou quando vão elas pedem. E nós não podemos ignorar estas pessoas, dizer que são coisas. Não podemos ter sentimento de aversão. Sabem, irmãos? Versículo 56. Foi por estas pessoas que Jesus veio. Também foi por elas que Jesus veio. Nós podemos alargar a aplicação das palavras do versículo 56 e alargar a outras minorias que existam na nossa cidade ou no nosso país e perceber que hoje é o tempo de deixar cair o preconceito. Para sermos verdadeiramente vencedores, nós temos de deixar cair o preconceito. Nós não podemos, irmãos, rotular certas pessoas e tomá-las entre o seu grupo, aquele grupo, eles. Tiago, se nós olharmos aqui para o texto bíblico, nós encontramos Tiago e João a criar um grupo diferente de nós. Sim, eles são um grupo. Estes não interessam. E então o versículo 56 leva-nos a perceber que nós às vezes criamos grupos, rótulos para certas pessoas. Percebemos. E é fácil dizermos isto. Os irmãos querem ir comigo quando nós rotulamos? Ajudem-me. Sigamos. Com esta gente eu não me relaciono. Com esta gente, estamos a perceber? Com eles, não. Em fevereiro estive a representar a nossa igreja na Assembleia Geral da Associação de Igrejas Batistas do Centro. E antes da Assembleia estávamos num fórum com todos os pastores a conversar sobre as alterações que as igrejas têm sentido. Temos recebido muita gente de fora. E o anfitrião, o pastor da igreja da Figueira da Foz, dizia, citando o pastor emérito da nossa igreja, que foi o meu pai, estamos proibidos de dizer na igreja os brasileiros. Porque é uma expressão depreciativa. Nós e os brasileiros. Ou brasileirada, para piorar. São irmãos que vêm do Brasil. Irmãos. E às vezes nós temos assim estas tiradas. Sabem, nós tivemos uma igreja, nos anos 70 e 80, uma igreja portuguesa em Bordeus. E como é que os franceses tratavam os portugueses? A portuguesada? É bom? Não. Nós não vamos agora pagar o que eles nos fizeram com os outros. Aí estamos
Versículo 55. Ainda não saber em que espírito estamos. Nós fomos maltratados aqui, fomos maltratados acolá. Estes vêm ficar com o nosso lugar, vêm ficar com isto, então nós tratamos-los mal. Versículo 56. Jesus diz-nos que não há lugar para este tipo de sentimento em nós. Muito menos de palavra. Sabem, irmãos, porque as palavras revelam o que nós temos. Quando nós temos um relacionamento, na base, um relacionamento com Jesus, isto depois reflete-se nas nossas palavras. Quando nós temos um coração completamente transformado, nós depois conseguimos perceber que são pessoas. Não são grupos, não são eles. Não existem os eles em nós. Existem, versículo 56, pessoas que Jesus quer salvar, não para destruir, não para matar. Aliás, os irmãos conseguem citar João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele... E se quiserem ler o versículo 17, Jesus reforça isto. O Filho do Homem não veio para condenar, mas para salvar. Então, hoje eu quero convidar a que façamos um exercício. Vamos olhar aqui para o texto bíblico, irmãos. Vamos olhar novamente para Lucas capítulo 9. Vamos olhar e perceber, em primeiro lugar, versículo 52. Temos dado espaço a que Jesus mude em nós? Temos dado espaço a que Jesus entre na nossa vida? Temos dado espaço a que Jesus... Porque Ele não força. Jesus não obriga. Temos dado espaço a que Jesus venha para a nossa vida? Algum de nós hoje, que ainda não tem esta certeza, quer pedir, Jesus realmente vem. Jesus não está a forçar nada. Queremos? Olhando para o versículo 53. Estamos a julgar as pessoas pelo aspecto, mas não receberam porque o seu aspecto era de como quem ia a Jerusalém. Ainda distinguimos as pessoas pelo aspecto que têm, pelo sotaque que têm, pela falta de educação, pela falta de cultura, pela falta de maneiras, pela falta de serem como nós somos. Ainda estamos a tratar as pessoas assim? Versículo 54. Estamos a olhar para a morte. Queremos, desejamos, pensamos a morte de outros? Os que não são como nós. Os que não pensam como nós. Os que não creem como nós. Versículo 55. De que espírito é que nós somos? Nós temos um cântico para entoar. O cântico é como descrever. Como explicar o amor que vai de leste a oeste. E é o que nós vamos entoar agora. E enquanto nós entoarmos este cântico, eu vou pedir que possamos entoá-lo recordando as palavras do versículo 56. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-los. E termina assim. E foram para outra aldeia. Nós precisamos de cultivar algo muito mais bonito. Que não é o preconceito, mas que é o amor. E vamos cantar este amor. Margarida, é o cântico como descrever que vamos entoar.
Senhor Jesus, cremos que Tu tens o poder para salvar qualquer um de nós da morte, da perdição eterna. Agradecemos-te pelo Teu sacrifício em nosso lugar, sacrifício suficiente, sacrifício necessário para que hoje pudéssemos estar aqui para Te louvar, para dizer quão grande Tu és, para expressar a nossa gratidão pelo Teu profundo amor por nós. E pedimos-te que Tu entres em nós. Vem viver em cada um de nós. E a Tua presença quebra todo o preconceito, toda a vontade de morte, de destruição, de mal, de ódio, de aversão em relação a outras pessoas. Por isso te pedimos que, de coração, Te faças sentir em nós. Muda, querido Espírito, todo o sentimento, toda a palavra, todo o pensamento que tínhamos, que seja para matar, para afastar qualquer outra pessoa, qualquer outro tipo de pensamento, o grupo, ideia, que seja contrário àquilo em que nós cremos, em que fomos educados. Que sejamos mais do que vencedores pela Tua ação em nós. E que o Teu Espírito Santo nos faça abrir os olhos para a aplicação do texto bíblico. Que haja em nós o espírito correto, o espírito da construção, o espírito da esperança, o espírito da alegria, da vida. Para a honra e glória do Teu nome nós oramos, Senhor Jesus. Amém. Enquanto nós escutarmos o preslúdio, vamos ficar em oração a sós com o nosso Deus, pedindo que seja Deus a fazer a vitória em nós, a quebrar todo tipo de preconceito que possa existir em nós. Então, enquanto escutarmos o preslúdio, vamos ficar a sós com o nosso Deus.